Olá a todos, sejam bem-vindos. Está começando agora o segundo episódio do podcast Prescritores com a doutora Flávia Oddi. Eu sou Eduardo Carmona, à frente da empresa Viva CBD Brasil, juntamente com o doutor Eric Lobato, da cidade de Taubaté, São Paulo. Em parceria com a doutora Flávia Oddi, idealizamos o Prescritores no formato podcast, onde iremos abordar casos clínicos que utilizam o canabidiol na medicina humana e veterinária. Olá, doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, dando tantas informações aos nossos ouvintes, né, e às pessoas que têm interesse nessa terapia. Perfeito. E hoje eu queria que você nos relatasse o seu dia a dia, como é o atendimento aos pacientes que lhe procuram para ter aí o acesso ao medicamento. Então, isso é bem interessante. Eu sou nutróloga, trabalho com medicina de estilo de vida e desde que eu comecei a terapia nos meus pacientes com o canabidiol, eu posso dizer que eu acabei ampliando essa utilização, inclusive para pacientes que não vêm exclusivamente pela nutrologia. Hoje, quando um paciente entra na sala, ele começa a falar o dia a dia, eu sempre penso, nossa, tem uma super indicação do óleo. Mas com o passar do tempo, um indicando para o outro, a gente nota que eu acabei e estou atendendo pessoas que não querem só emagrecer ou ter um bom estilo de vida, mas que já têm patologias. E é muito interessante esse resultado que a gente tem. Como nutróloga, eu atendo muito, claro, pessoas com problema de peso, dificuldade para perder peso, ansiedade, compulsão, que come por ansiedade, e isso é alguma coisa que eu tenho tratado muito e com muito bom resultado com o canabidiol. O CBD, então, pode controlar a ansiedade emocional? Muito, muito. Então, muitas vezes, essa pessoa, quando está acima do peso, ela tem um gatilho emocional. Na maioria das vezes ela tem. A maioria das pessoas, quando está ansiosa, ela não deixa de comer, ela come mais. E o canabidiol, ele resolve muito porque ele tira essa compulsão, essa ansiedade, que, claro, resolve o lado emocional dela, mas também resolve o lado do peso. Porque somente fazer a dieta, às vezes não chega, às vezes ela não tem, pela ansiedade, ela fica até paralisada, ela não consegue nem começar um exercício físico, e aí ela já dorme mal também, e aquilo já tira a energia dela. O que eu notei, ele acaba sendo uma excelente opção para a gente adequar vários itens. Por exemplo, a diminuição da compulsão é muito interessante e assim, muito rápida de você ver o resultado. Então, ao invés de você ficar usando remédios controlados para tirar a ansiedade, ansiolíticos, antidepressivos, até os remédios para dormir, nós entramos com o canabidiol. Mas ele tem uma ação no emagrecimento, que é interessante, que vai além da diminuição da compulsão, da ansiedade. Ele realmente melhora a sensibilidade à insulina, o que diminui assim, o aumento de peso. Ele age na nossa microbiota, ou seja, na nossa flora intestinal, regulando serotonina, dopamina e também grelina e leptina, que são hormônios responsáveis pela saciedade e pela compulsão. Então, isso é muito interessante, porque junto com a prescrição numa dieta, dos suplementos que ali são necessários, nós conseguimos fazer com que essa pessoa tenha mais foco para ir para a academia, com que ela durma melhor, porque diminui a ansiedade, dormindo melhor ela recupera toda essa parte hormonal, que vários hormônios são produzidos durante a noite, e ela consegue sim acordar com mais disposição, até para ter força para fazer a sua prescrição e a sua atividade física. Então, sem dúvida nenhuma, ele é um super aliado quando as pessoas querem emagrecer. Hoje está muito na moda os medicamentos injetáveis, né? Uhum. Eu quero usar o medicamento tal, que eu vi que é uma vez por semana, ou mesmo os diários. E eu digo, gente, se você usar o CBD, você vai gastar menos, que é importante, porque esses medicamentos injetáveis são caros, e você vai ter um resultado muito melhor. Falando em compulsão, como eu atendo junto também, eu atendo pacientes que, além do aumento de peso, fumam demais, ou estão bebendo demais, e também é usado
para esse tipo de transtorno, onde a gente consegue ir desmamando a pessoa do cigarro e da bebida alcoólica. O CBD pode ser utilizado com outro medicamento? Vamos dizer que a pessoa já tem um problema de saúde, ela já utiliza 2, 3 medicamentos, mas gostaria de iniciar, né, de começar a usar o CBD para ver que reação, que melhoras ela pode ter. Existe alguma contraindicação? Vai causar algum problema com o medicamento que o paciente já utiliza? De forma alguma. Praticamente ele não tem efeito adverso nenhum e nem tampouco ele entra em conflito com outras medicações. Bem pelo contrário, o que eu noto muito, digamos um paciente que use vários medicamentos para colesterol, para pressão, para diabetes, à medida que a gente vai usando o CBD, resolvendo tudo, como ele faz um equilíbrio de todo o organismo, a gente consegue ir tirando essas outras medicações, até porque o paciente consegue emagrecer melhor, consegue estar mais saudável. E nos casos dos pacientes, que é muito comum, ele não quer perder peso, mas ele está ansioso. Ele tem crise de pânico, ele tem depressão, ele tem transtorno de ansiedade crônica. Nós podemos começar com o CBD mantendo essa medicação já prescrita, que muitas vezes o neurologista, o psiquiatra, o clínico passa, mas eu posso dizer que em 90% das vezes, em menos de 3 meses, nós conseguimos praticamente desmamar esse paciente dessas medicações controladas, que nós sabemos o quanto de efeito colateral nós temos. Perde o foco, diminui a ansiedade, mas tem sono durante o dia, não tem energia, tem falta de apetite, aumenta o peso. Então, a gente pode iniciar sem problema nenhum, e à medida que vão passando os dias, porque a dose é muito individualizada, nós vamos aumentando as gotinhas. Agora fazem 2 semanas, um exemplo, cada um tem um tempo. Vamos começar a diminuir um pouquinho essa dose desse medicamento. E a prescrição é muito personalizada. Muito personalizada. E o interessante é que, como são gotas, nós não temos assim nenhum risco de fazer uma super dose, ou o paciente passar mal com uma dose. A pessoa tem medo, às vezes, mas não vou passar mal, não vai. E a gente vai personalizando. Eu gosto de falar com meus pacientes praticamente uma vez por semana, para ter um feedback dele de como ele está indo. Olha, agora está na hora de nós aumentarmos 2 gotinhas. Então você não só emite a receita e perde o contato. Você de maneira alguma. Você faz um acompanhamento. Isso é muito importante falar, Eduardo, porque muitos pacientes eles falam assim, como que eu faço para ter uma receita? O pessoal só quer a receita. Ela só quer a receita e ela quer se automedicar. Não existe essa possibilidade, porque esse paciente às vezes tem outras coisas que têm que ser tratadas, usam, como eu falei, outros medicamentos, e é muito importante porque cada pessoa vai ter uma reação num determinado período de tempo. Tem gente que começa a usar e em 2 semanas, meu Deus, eu estou super bem. Outras pessoas precisam de uma dose maior que tem que ser aumentada progressivamente. Tem pessoas que falam, eu estou super bem, mas ainda de noite eu estou com uma dificuldade para dormir. Então a gente adequa aquela dose. Outros pacientes falam, olha, durante o dia eu não sei, parece que eu estou ficando com um pouco de sono após o almoço. Diminui um pouquinho ali. Então esse contato com o paciente eu acho fundamental. Eu considero fundamental. Quando o paciente não me procura, eu mando mensagem, olha, 1 semana, 10 dias, como é que tá? Tá na hora de aumentar. Porque às vezes o paciente fala, comecei a tomar, mas parece que não deu resultado. Mas ele parou ali, nas 2 gotinhas de manhã, 2 de tarde e de noite, que é uma prescrição super mínima. Inicial. Então, claro que o meu objetivo, como de todos os médicos, é que a gente use a menor dose com a máxima eficiência. E isso é totalmente individualizado. Não tem como a gente dizer qual é a fórmula. Não tem receita do bolo pronta, né? E o CBD, o canabidiol, pode causar alguma dependência? Eu estava lendo, pode causar tolerabilidade, né? De cada vez mais a pessoa precisar de uma dose maior? Não, isso não acontece. Isso é muito comum em remédios controlados e até quando você usa, digamos, que não estamos pensando num cigarro de maconha, em THC, nesse uso recreativo. Com o CBD não existe essa possibilidade. Essa pessoa não vai ter que usar cada vez mais e mais quantidade para ter o efeito benéfico, assim como ela não vai ter dependência. O que eu vejo é que as pessoas acabam não querendo deixar de usar. Por exemplo, às vezes um paciente tem uma dor crônica, melhorou a dor, ele quer continuar, porque a gente sabe que às vezes essa dor, se parar, pode voltar, mas às vezes é alguma coisa pontual, mas como ele faz um equilíbrio em todo o organismo, ele traz muito bem-estar,
a pessoa pode continuar usando e ela quer continuar usando. Ela assim, nossa, eu me sinto mais focado, a hora que eu preciso de uma reunião, eu tomo um pouco mais ali, porque eu sei que eu vou me concentrar mais. Então, não tem problema nenhum da pessoa tomar. Se ela quiser tomar sempre, a vida toda, ela vai poder tomar, sem nenhum prejuízo para a saúde dela. E claro que todos os prescritores, os médicos, passam doses adequadas, né? E obviamente o paciente não pode ir lá, tô com uma crise de ansiedade, virar o frasquinho, né? A gente não permite isso, mas é tranquilo, a pessoa tem que perder esse medo. Não tem a ver com a droga, né? Sempre a gente reforça isso. Não tem a ver com cigarro de maconha. Esse contato inicial com os clientes que querem conhecer o medicamento. Qual que é o medo que eles têm? Eu vou ficar chapado, eu vou... Me passa... Eles têm, assim, primeiro essa curiosidade de falar assim, tá, mas é maconha? Quer dizer, eu posso dizer que se eu tô usando óleo, eu tô fumando maconha em gotas, é uma droga, eu vou ficar chapado, vou ter larica, né, que é aquela vontade de comer doce depois da maconha, eu vou ficar flutuando? Não vai. Eles têm medo, ainda a gente tem esse estigma, né, para romper de que é uma droga comparada ao cigarro de maconha. Tem ao contrário, tenho pacientes que usam cigarro de maconha, não querem mais usar e querem usar o CBD para ter o mesmo bem-estar. E eu explico que é muito diferente, porque a quantidade do THC é muito menor. Primeiro, nós temos o óleo puro de CBD que não tem nada de THC, e existe a condição de várias concentrações de THC, 1 miligrama de CBD para 0,1 de THC, 0,3, 1 para 1, mas mesmo assim a quantidade é muito menor. Lembrando que um cigarro de maconha tem cerca de 20 miligramas de THC, e às vezes a pessoa fuma 3, 4 por dia. Então ele nunca vai ter esse problema. As pessoas têm essa dúvida, e também se vai ter que usar a vida inteira, e se causa dependência, e cada vez ela vai ter que usar mais e mais frascos por mês para ter o mesmo resultado, que a resposta é não. Eu estava assistindo uma entrevista do Dr. Drauzio Varella, e ele fez uma analogia bem interessante, né, das pessoas que querem começar a utilizar o CBD e o canabidiol. Mas eu vou ficar chapado, eu tenho medo de usar esse medicamento. Ele falou que é como se você comparasse alguém que já tem uma dependência por álcool, e você experimentar um bombom de cereja com licor. Exatamente. Então, você comparar uma dose de uísque com um bombom de cereja com licor. Exatamente. É uma proporção muito diferente. Muito diferente, e não tem o menor risco. E, infelizmente, a gente tem um pouco de preconceito até de próprios colegas, né? Eu já ouvi, assim, às vezes, assim, agora você faz apologia da maconha. Eu falei, de maneira alguma. Como eu falei no primeiro podcast, nós temos mais de 20 mil estudos científicos que são robustos, que são muito bons, mostrando todos os benefícios com praticamente zero de efeito colateral. Existem aqueles pacientes que falam, olha, eu usei maconha em tal época na minha vida e não passei bem, tive uma alucinação. Nesse, você pode usar o CBD, a gente evita daí usar o THC, que talvez ele tenha uma sensibilidade, mas o CBD não tem nada a ver, né, com o efeito psicotrópico do THC. E na Clínica Nova Forma, qual outros cases que você já enfrentou, tirando ansiedade, tirando insônia? Qual outros casos que você enfrentou? A gente trata bastante, assim, dor crônica. Isso é uma coisa que a gente... Fibromialgia? Fibromialgia, dores crônicas, por exemplo, pós um acidente de carro, pós uma lesão de esporte, recuperação para lesão, às vezes o atleta se lesiona para isso também, e muitos casos que eu tenho atendido de pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com outros tipos de demência, adolescentes com TDAH, com autismo. Claro que nesses casos nós não usamos somente isso, e eu não sou especialista, eu não sou neurologista, mas eles procuram porque às vezes eles têm um pouco assim, de resistência dos profissionais da área de neurologia, psiquiatria, então nós usamos também com ótimos resultados. Pacientes com Alzheimer, nós notamos que eles melhoram bastante os momentos de lucidez. Muitas vezes os pacientes de Alzheimer também vão perdendo progressivamente o apetite, a energia, e isso acaba, você vê que a pessoa começa a ter mais energia, mais
ânimo, mais conectividade com as pessoas. No caso de pacientes com Parkinson, nós notamos melhora dos tremores, melhora da espasticidade, né, que é aquela paralisia que fica tipo braço duro, que fica perna dura. Pós-AVC é bem interessante. Tanto ele no hemorrágico quanto no isquêmico, nós temos bastante casos de pessoas que melhoram essa recuperação e melhoram as sequelas. Eu até tenho um case bem interessante que eu quero ler para você, que eu recebi inclusive hoje, foi interessante. Hoje de manhã. Um feedback de um cliente. Um feedback da filha de uma paciente que é de São Paulo, que fez uma teleconsulta e que teve um AVC há 8 anos. Ela tá na faixa dos 60 e poucos anos e ela teve um AVC hemorrágico e ficou com muitas sequelas e nós estamos prescrevendo, vários medicamentos já foram passados e o marido achava assim que ela realmente estava mais na cama ou com muita dor ainda, com muita espasticidade. Ela começou a usar menos de um mês praticamente, né? Então ela falou assim, apenas um feedback quanto à evolução dela. Percebemos uma melhora na espasticidade da mão sequelada, a espasticidade é isso que eu falei, desse endurecimento que a pessoa não tem a mobilidade, está abrindo com mais facilidade. As dores que ela sentia na perna e no pé sequelado também diminuíram, ainda há, mas com menor intensidade, e também senti que a sensibilidade no pé está diferente, ela está reagindo mais quando a tocamos. Ou seja, é muito interessante isso, porque ela já está há 8 anos e estava com muita dificuldade de usar medicamentos para melhorar isso. Então o Parkinson não é só tremedeira que a gente tem, eu leigo Não, às vezes ele tem espasticidade, mas essa paciente é de um AVC. AVC. Um AVC, mas o Parkinson sim, existe um Parkinson que é mais espástico, onde a pessoa tem a dificuldade de movimentar por essa espasticidade. Então, tanto para isso quanto para o AVC é muito interessante. E o que ela relatou, o marido já tinha relatado que melhorou o apetite dela. Também a gente notou nos exames que a gente fez no início e agora eu pedi para repetir, que já diminuiu o nível de glicose, já diminuiu a insulina dela. Então a gente nota que metabolicamente também ela está melhorando e que ela está conseguindo também ter mais energia para fazer a fisioterapia dela. Então isso é muito interessante. Então você proporcionar maior qualidade de vida para esse paciente, mesmo que a gente diga, olha, ele tem uma sequela que pode ser irreversível, mas se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida, seja o apetite, seja a condição dela melhorar a fisioterapia, dela conseguir se movimentar mais, nós já estamos muito felizes. Qualidade de vida. Qualidade de vida, acho que isso é principal. O médico nem sempre consegue curar, mas nós conseguimos dar mais conforto para os pacientes. Outro perfil de paciente que eu comecei a atender mais são os pacientes que estão em processo de tratamento de câncer, então estão fazendo quimioterapia. Ele é muito bom, o canabidiol, para melhorar o controle da náusea, que muitas vezes é uma náusea assim, resistente, que às vezes tem que tomar até medicamentos mais fortes, porque a pessoa não consegue melhorar a náusea, e não melhorando a náusea, obviamente nós diminuímos o apetite desse paciente, diminuímos a imunidade e assim, o tratamento fica mais complicado, com uma maior chance de doenças associadas pela diminuição da imunidade, uma maior perda de peso que complica a recuperação. Então é muito interessante a gente ter isso, da melhora primeiro, da melhora da náusea e da melhora do apetite. E isso dá um substrato para o paciente realmente melhorar. E em pacientes terminais, que já infelizmente a gente não consegue melhorar esse tumor, é muito interessante essa diminuição da dor, que são pacientes que usam muita morfina, medicamentos muito fortes, que trazem muitos efeitos adversos. Desenvolve também aquele termo chamado caquexia. Caquexia, exatamente. Porque também, quando ele já está nesse estado de caquexia, nós conseguimos melhorar também esse apetite e dar uma melhor condição de vida para ele. Porque essa dor crônica, essa dor do paciente terminal, com a morfina, a gente sabe que a morfina acaba dando insuficiência respiratória, acaba deixando com muita sonolência, daí esse paciente interage cada vez menos, então é muito interessante isso. Sempre com esse objetivo na melhora da qualidade de vida, né? Seja para doenças mais tranquilas, mais graves. Você
citou que você faz teleconsulta. Hoje não Sim. tem a necessidade do paciente ir fisicamente até você? Exato. Quando nessa modalidade, quando a gente fala, né, sobre CBD, realmente não há necessidade, porque hoje nós temos a facilidade de, através de aplicativos, enviar os exames que são necessários, enviar a receita com o QR Code que facilita. Então, acaba facilitando muito, porque a gente acaba atendendo pessoas de várias localidades que às vezes não podem ir porque não estão em Curitiba, mas também porque às vezes não tem como se locomover ou tem dificuldade, então é muito interessante porque elas não vão ficar desassistidas. E inclusive os retornos a gente faz muito por vídeo, mesmo por WhatsApp, então acaba tendo uma qualidade tão boa quanto se esse paciente tivesse pessoalmente, né? Perfeito. Eu queria lembrar que o programa Prescritores é uma produção da Viva CBD Brasil, com patrocínio da Evona Life e também da clínica Nova Forma. Mudando um pouquinho, Flávia, do tema CBD, canabidiol, prescrição, essa semana você foi agraciada na Assembleia Legislativa do Paraná, né, com o prêmio da Associação Comercial, né, para homenagear o Dia das Mulheres. Queria que você falasse um pouquinho sobre nós, sobre isso. Foi muito interessante. Foi uma iniciativa da Associação Comercial do Paraná. Eles têm uma premiação que ocorre todo ano no Dia Internacional da Mulher há 28 anos, onde eles premiam mulheres de diversas áreas, então de ação social, de empreendedorismo, de educação, e a minha área foi não na área da medicina, mas na área do projeto social que eu tenho, que é o projeto do Encanto do Sereio, que é contra a violência à mulher. Então o projeto foi agraciado com isso, o que me deixou extremamente feliz, orgulhosa, emocionada, porque é um reconhecimento de um trabalho que tem tudo a ver com a saúde, né, da mulher também. Nós sabemos o quanto o abuso em todas as suas formas, seja ele físico, emocional, financeiro, intelectual, racial, atinge a saúde física da mulher também, e a saúde emocional. Então, foi um prêmio muito bacana, estive ao lado de mulheres muito fantásticas, e a Associação Comercial sempre presta essa homenagem. Foi muito, muito bacana mesmo, esse reconhecimento, porque é um tema delicado, é um tema que a gente tem muita, ainda, assim, muito preconceito, as pessoas não gostam muito de falar, né, parece assim, como eu falo, é comum, mas não é normal, e as pessoas normalizam isso, então é muito interessante. O teu projeto chama Encanto do Sereio? Encanto do Sereio. Fale um pouquinho sobre ele. Então, o Encanto do Sereio, nós brincamos, né, com essa mitologia, com essa história da mitologia grega, onde a sereia, na verdade, é um monstro do fundo do mar que se transforma numa mulher maravilhosa, metade peixe, metade mulher, e canta maravilhosamente, unicamente com o objetivo de atrair esses marinheiros, fazer eles baterem a embarcação, comer a carne deles, sugar o sangue e jogar a carcaça no fundo do mar. Então, a sereia não é uma coisa bacana. Ela é atraente, mas ela não é boa. Então, nós fizemos essa comparação com o sereio, que é o perfil do homem abusador, né? Então, não é o perfil de todos os homens. Eu sempre falo, o projeto não é contra homens e nem contra relações saudáveis, é contra realmente relações abusivas. É esse canto, né? Porque a mulher é muito auditiva e o homem, se aproveitando disso, ele mimetiza aquele início da relação normal para cantar as mais diversas canções. Infelizmente, né, ele encanta para enganar e engana para abusar. Então, é um projeto que tem um objetivo muito da prevenção, de aumentar a autoconsciência da mulher, que ela consiga ver os sinais que vem nessas cantadas encantadoras, e que ela consiga, acima de tudo, se proteger e ela se fortalecer, que ela volte a ser a protagonista da vida dela, longe dos abusos, com o direito de dizer não àquilo que ela não está com vontade de fazer, aquilo que foge assim, aos pilares dela, né? Eu sempre falo assim, existem na nossa vida cláusulas pétreas, né? Que são imexíveis. Então, ela observar, isso aqui não é bom, apesar de ele ser encantador, isso ajuda muito. E nos casos que essas mulheres já estão envolvidas nessa relação, a gente dá um mapa de navegação para onde ela vai sair. Então, nós temos apoio de diversos órgãos do governo para a gente, olha, aqui você pode ir na Casa da Mulher Brasileira, você tem a Patrulha Maria da Penha, você tem o FAS, você tem o CRAS, você tem as creches, você tem empresas que empregam mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, mas eu penso que é muito importante a gente já plantar essa sementinha nas meninas,
que estão começando a sua vida na família, na maneira que o homem e a mulher, o casal, cria esses filhos homens e mulheres, né, para que isso pare de ser algo estrutural, comum na sociedade, mas é um projeto que a gente quer atingir os homens também. Que bacana. Acho que é interessante. E quais os canais que você tem para... Nós temos, principalmente hoje, o Instagram, que é Encanto do Sereio, e estamos reformulando nosso canal do YouTube com vídeos, nós temos palestras, espetáculos. Procurar no YouTube Encanto do Sereio. Encanto do Sereio no Instagram, né? E no YouTube também tem alguns vídeos, mas a gente está reformulando isso. E a gente faz palestras, tudo de maneira lúdica, então é muito bacana, com música, com dança. A gente quer, assim, aguçar os sentidos das pessoas de uma forma leve para falar de uma maneira menos dolorosa para as mulheres, né? E atingir os homens também, que eles se sintam provocados, né? Olha, será que eu não estou agindo de maneira errada? Será que até então eu estava achando que eu estava bem, mas eu estou agindo de uma maneira meio sereia, né? Uhum. E é interessante, porque isso eu notei muito antes de ter o projeto, como pacientes que estavam com dificuldade de emagrecer, problemas de autoestima, dificuldade de dormir, tomando vários remédios controlados, quando a gente ia conversando mais e elas iam se abrindo, porque elas têm vergonha de falar disso, né? Como a gente nota que o abuso afeta a saúde física, emocional da mulher, causando vários problemas de saúde, e também como uma pessoa que tem uma saúde física, uma autoestima bacana, uma parte emocional bacana, como ela fica mais blindada naturalmente contra essas cantadas e tudo mais. Então é uma causa e efeito muito interessante. E não existe classe social, né? Não Isso existe. em todas as faixas. Não existe classe social. Eu noto que as pessoas que são, às vezes, de uma classe, de uma condição menos favorecida, elas têm muito medo de passar fome, da dependência financeira ou da agressão, porque às vezes ele é agressivo, ela não tem para onde ir. Mas nós temos pacientes e pessoas que são independentes, têm dinheiro, têm conhecimento e têm o pior do que pode ter, que é a dependência emocional. E eu falo para você que pacientes que são, ou pacientes não, seguidoras que são do nosso projeto, fatalmente, assim, elas vão se consultar porque elas sentem que elas estão com a saúde toda desequilibrada, e eu digo para você que, nesse caso, para melhorar concentração, sono, diminuir a ansiedade, crise de pânico, eu uso muito CBD também. É muito interessante isso. Como parece que as coisas não são linkadas, e no fundo, assim, né, a saúde emocional, saúde física, abuso, está tudo linkado. Porque quando essas pacientes que estão usando 3, 4 tipos de medicações controladas e não tá dando resultado e estão se sentindo sem energia até para sair dessa relação, e elas começam a usar, elas se sentem menos ansiosas, mais focadas, parece que mais lúcidas para tomar a decisão. Então é muito interessante. Que bacana. Como no final há um link de tudo, né? Legal. Parabéns por essa homenagem do Dia das Mulheres na Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigada. E acho que por hoje é só. Eu acho que o que eu acho interessante a gente frisar, Eduardo, que todas as especialidades médicas, todos os médicos podem e devem estudar mais sobre o CBD e sobre o THC. Em qualquer especialidade, ele é bem-vindo e ele é positivo. O pediatra pode usar para autismo, para TDAH, para alguns transtornos psiquiátricos, a ginecologia, na ginecologia obstetrícia, para diminuir cólica, para endometriose, para melhorar fertilidade, a gente tem alguns estudos, e até para melhorar a parte sexual, né? Nós sabemos que o uso do CBD melhora a lubrificação vaginal, melhora a libido, na neurologia, todos esses casos que a gente sabe, na endocrinologia, na clínica médica, enfim, todo médico, ele pode associar na sua prescrição diária, para os seus pacientes, o canabidiol. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque não é exclusivo, não existe uma especialidade, eu sou médico de medicina canábica. Todo médico é capaz de fazer isso, assim como os veterinários hoje, e os dentistas também, né, nas suas áreas. Então, é algo que eu acho que a gente tem que reforçar, Eduardo, que as pessoas devem procurar estudar mais sobre isso, porque quando você começa a estudar, você, assim, é como se fosse uma mudança de fase, você quebra paradigmas de muitas coisas e você olha a medicina, a saúde com outros olhos. Quero aproveitar e deixar um convite para os médicos, para os veterinários, até os dentistas, que hoje são autorizados por lei a prescreverem o canabidiol,
que, se desejar participar do nosso programa, Sim, um prazer. trazendo cases, contando o dia a dia de suas clínicas, dos resultados que vocês estão tendo com os pacientes, nos mande uma mensagem, né, pelo nosso canal do Instagram, prescritores.podcast, ou através dos outros canais que a gente vem divulgando nas redes sociais. E será um prazer recebê-los. Entre em contato comigo e a gente agendará a sua vinda aqui ao podcast para relatar os seus cases como prescritor de canabidiol. É muito bacana essa troca de experiências, porque muitas vezes assim, a pessoa só se baseia, só se pauta em estudos científicos. Mas, como eu digo, algo que é muito importante e que não tem preço, é o resultado clínico que você tem com os seus pacientes no dia a dia. Na prática. Na prática, você nota, puxa, ele estava ruim durante 2 anos, agora ele começou a usar e ele só tem resultado positivo. Isso tem um valor inestimável para a gente como profissional, porque você começa a notar que na prática isso está resolvendo. E todo mundo está aprendendo, né? Dia a dia nós estamos descobrindo novas utilizações. Então é muito bacana isso de ter essa troca para que todos aprendam praticamente juntos, a dar uma maior e melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Perfeito. Então encerramos agora mais uma edição do podcast Prescritores e contamos com vocês no próximo episódio. Doutora Flávia, obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Agradeço você, Eduardo.